Fala galera, aqui quem fala com vocês é o G e neste vídeo vamos aprender a lição tirada do livro Desperte o Seu Gigante Interior, do autor Tony Robbins. E antes que a gente siga para a lição, eu vou contar uma história que tem no livro. Eles não precisavam de uma razão. Foram até lá apenas porque ele era de descendência judia. Os nazistas invadiram sua casa, prenderam-no e a toda a sua família, foram conduzidos como gado, embarcados num trem e enviados para o infame campo de extermínio de Auschwitz. Seus pesadelos mais terríveis nunca poderiam prepará-lo para ver toda a família fuzilada diante de seus olhos. Mas, de alguma forma, ele continuou. Um dia contemplou o pesadelo ao seu redor e confrontou uma verdade inevitável. Se permanecesse ali por mais um dia sequer, também morreria. Tomou a decisão de que precisava escapar e de que a fuga deveria ocorrer imediatamente. Não sabia como, apenas sabia que tinha de escapar. Durante semanas, perguntara aos outros prisioneiros como podemos escapar deste lugar horrível. As respostas pareciam ser sempre as mesmas. Não seja tolo, não há escapatória. Formular tal pergunta só servirá para torturar sua alma. Limite-se a trabalhar com afinco e rezar para sobreviver. Mas ele não poderia aceitar isso, e não aceitaria. Tornou-se obcecado pela ideia de fugir, e mesmo quando as respostas não faziam qualquer sentido, continuou a se perguntar muitas e muitas vezes: como posso fugir? Tem de haver um meio. Como posso sair daqui vivo, saudável, hoje? Dizem que quem pede, receberá. E por algum motivo, naquele dia ele obteve sua resposta. A resposta surgiu por intermédio de uma fonte improvável, o cheiro repulsivo de carne humana em decomposição. Aos poucos passos do lugar em que trabalhava, ele viu uma enorme pilha de cadáveres na traseira de um caminhão. Homens, mulheres e crianças que haviam sido retirados da câmara de gás, quaisquer joias, até mesmo as roupas, fora retirado. Em vez de perguntar como os nazistas podem ser tão infames, tão destrutivos, como Deus pode permitir uma coisa tão monstruosa, por que Deus fez isso comigo, Stanislavski fez uma pergunta diferente. Perguntou como posso usar isso para escapar. E no mesmo instante ele obteve a resposta. Ao final do dia, quando o grupo de trabalho voltava para os alojamentos, Leck escondeu-se atrás do caminhão, numa fração de segundo, quando ninguém olhava, tirou as roupas e se meteu na pilha de cadáveres. Fingiu que estava morto, permanecendo absolutamente imóvel, mesmo quando mais tarde foi quase esmagado ao jogarem mais cadáveres por cima dele. O cheiro fedido de carne em decomposição o envolvia por completo. Ele esperou e esperou, torcendo para que ninguém percebesse que havia um corpo vivo naquela pilha de morte, torcendo para que mais cedo ou mais tarde o caminhão saísse dali. Ouviu finalmente o som do motor do caminhão sendo ligado, sentiu o caminhão estremecer e naquele momento, no meio dos mortos, sentiu um brilho de esperança. Depois de algum tempo, o caminhão parou com um solavanco e despejou sua macabra carga. Dezenas de mortos e um homem vivo, fingindo ser um cadáver, numa enorme cova, aberta fora do campo de extermínio. Leck permaneceu ali por horas, até anoitecer. Quando teve certeza de que não havia ninguém por perto, saiu da montanha de cadáveres e correu nu por 70 quilômetros até alcançar a liberdade. Essa é a história que tem no livro. No decorrer do capítulo, o Tony Robbins nos ensina que qual é a diferença entre esse judeu Leck e os outros judeus. A resposta para essa pergunta pode ser várias, pode ter vários elementos, só que um elemento que fez toda a diferença foi que o Leck ele teve a capacidade, a ousadia de se fazer uma pergunta que levasse ele a um resultado que ele queria, que era a liberdade. Enquanto os outros judeus só ficavam focando ali em sobreviver, o Leck ele teve a ousadia de se perguntar como ele poderia fugir dali vivo. Então, o que o Tony nos ensina é que todos os nossos pensamentos, todos os pensamentos que a gente tem,
a origem dos nossos pensamentos, eles vêm através de perguntas. Por exemplo, eu vou tomar meu café da manhã, e aí eu decido que eu vou lá na cozinha e eu vou tomar um suco de limão. Antes de eu tomar esse suco de limão, veio uma pergunta na minha cabeça: o que eu vou beber? Eu vou tomar chá, eu vou tomar café, eu vou tomar água, eu vou tomar suco. Outra coisa também que as perguntas fazem, elas conseguem prender a nossa atenção. Se você está com a cabeça distraída, pensando em várias coisas, e alguém vem e te faz uma pergunta, automaticamente a sua cabeça, a sua atenção, ela já foca para essa pergunta. Porque o nosso cérebro ele está programado para encontrar as respostas. Então, na prática, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, se você é uma pessoa que quer emagrecer, você quer melhorar o seu físico, ao invés de você ficar se fazendo perguntas fracas, que te deixem fraco, do tipo, por que as dietas não funcionam comigo? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou assim? Você tem que passar a criar uma pergunta forte que te leve ao objetivo que você quer. Então você pode se perguntar, como que eu posso melhorar o meu físico de um jeito que funcione para mim? Você tem que se fazer essa pergunta, esse tipo de pergunta. Um outro exemplo, nesse tempo de pandemia, ao invés de você ficar se lamentando, ficar se queixando, você pode fazer uma pergunta, como que eu posso superar essa pandemia permanecendo saudável e feliz? Se faça essa pergunta, como que a gente pode superar essa pandemia permanecendo saudável e feliz? Outro exemplo, você tem um problema que tira sua paz, te deixa muito nervosa, muito nervoso, não consegue dormir, e aí você fica muito bravo por causa desse problema. Ao invés de você ficar pensando quanto ruim é isso, você pode se perguntar, como que eu posso resolver esse problema de forma definitiva para que ele não se repita nunca mais? Olha só que pergunta sensacional. Quando você tiver a resposta para essa pergunta, você não só vai conseguir resolver esse problema, como ele não vai se repetir daqui para frente. E o detalhe é, mesmo que você não saiba as respostas para essas perguntas, mesmo que a primeira resposta que vem na sua cabeça, conforme eu te fiz essas perguntas, sejam, eu não faço a mínima ideia, você tem que insistir, ainda que você não saiba a resposta para essa pergunta, o como você vai fazer para chegar lá. Igual o Leque insistiu, insista na pergunta. E eu espero que com esses exemplos você consiga entender como as perguntas podem ser ferramentas muito úteis para nós. Uma dica que eu deixo para você é, se você quiser melhorar alguma coisa, seja o que for em você, ou se você quiser resolver algum problema que você tenha, crie uma pergunta que te leve ao resultado que você quer. E aí você vai anotar essa pergunta no bloco de notas do seu celular, ou você vai anotar no seu caderno, e aí você vai alguns dias reservar uns 5 minutos e você vai se fazer essa pergunta para si mesmo. Mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar a resposta. Então é isso, galera. Se você é novo aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like. Um grande abraço e é nóis.